Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o Tema em Foco vai entrevistar um mestre em música, Sam Cavalcante, que também é compositor. Enfim, o currículo dele é imenso, mas aí eu vou deixá-lo para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Boa noite, Sam. Boa noite, Cielson. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores nossos, né, aqui na TV. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, eu sou de Campina Grande e passei a adolescência lá, comecei a estudar música lá, formalmente no Departamento de Artes e Comunicação. Na época era a Universidade Federal Campus 2, da UFPB ainda. E vim para João Pessoa para continuar os estudos em música, e aqui fiz a graduação, o bacharelado em piano, e depois o mestrado em composição. Eu já me descobri compositor desde cedo, desde que quando eu recebi já improvisava logo que comecei a estudar piano, mas aí quando eu recebi um teclado, eu comecei a compor, escrever, né? E aí não tinha professor, mas já sabia esse potencial, tinha plena consciência. E aí, quando eu vim para cá, encontrei o professor Eliere Moura, que também, coincidentemente, era campinense, mas só o descobri aqui. Ele havia chegado há pouco tempo do Canadá, de um doutorado, e começamos a estudar composição no curso de extensão, e, paralelamente ao finalzinho do curso de graduação. Depois eu fiz mestrado com uma compositora renomada, acadêmica, a professora Ilza Nogueira, e fiz o mestrado sob a orientação dela, defendendo uma dissertação com a relação da música e o canto de pássaros. Eu vi. Que é muito interessante e muito antiga, né? A gente já tem desde muitos séculos essa ligação do homem com a natureza, né? E aí, depois do mestrado, eu segui na carreira, já dava aulas, né? Eu dou aula desde sempre, e sempre cantando também. Então aí eu consegui desenvolver as carreiras, porque compor no Brasil é muito difícil, né? De você ser reconhecido como compositor. Uhum. Muitas vezes o compositor, às vezes, é como um escritor que a gente chama em inglês de ghostwriter, ele escreve para outras pessoas terem um nome, né? Mas escrever música de concerto, música que a gente chama, né, contemporânea, é ainda mais desafiador, porque a gente teria que preparar o público muitas vezes, né? Então, os ambientes de concerto são cada vez mais difíceis. Então, eu resolvi unir todas essas formações num propósito só, que é trabalhar com a infância. Passei por universidades, passei por conservatórios, como o Conservatório Pernambucano de Música, ensinando, e sempre voltado para essa ideia da percepção musical, especialmente para a criança. E aí foi que surgiu o Vox Virtuosa, que é uma empreitada mais recente na minha vida, ao longo de algumas décadas já de trabalho e de formação. Então, por exemplo, como compositor, eu tenho prêmios meus e com colegas, já apresentei obras na Bienal de Música Contemporânea no Rio de Janeiro, né? Mas sempre faltando alguma coisa, porque não adianta você compor música para 5 pessoas assistirem, né? Uhum. Tem que haver esse princípio. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação sobre a importância da produção, que aqui no Nordeste a produção de música é cada vez mais ausente. Se já houve, era um grupo muito restrito. Mas do outro lado, né, a plateia é sedenta, ainda que não tenha conhecimento. Então, qual o elo? Então, aí um outro lado da faceta dessa formação é a formação didática. Meus pais, sou filho de professores, né? Sempre a gente lidou com crianças, sempre lidei com crianças, então já tenho aí 23 anos lidando com crianças, nesse meio termo também de formação. E aí a gente juntou tudo isso com essa formação especial de trabalhar com crianças, ensinando música, e com criança a gente sabe que lidar com criança é lidar com pais também. Então é uma formação assim, bem ampla, de acordo com a necessidade da sociedade, porque se eu estou aqui, onde eu estou, eu acho que a gente deve fazer diferença como artista. E no caso, você falando sobre a questão da educação com os pais, né, a formação dessas crianças também termina sendo uma formação dos pais. Você começou muito jovem, né, a veredar pelo caminho da música. E hoje você trabalha com criança, né? E a questão é, quais são as preocupações dos pais nos dias de hoje
né? Sobretudo naquilo que tange a educação, aquilo que está voltado para a educação das crianças, porque a gente tem uma diversidade musical muito grande, né? A gente tem músicas, por exemplo, e danças sensuais, enfim, tudo isso para a criança. E qual é o teu olhar sobre tudo isso? E qual é o olhar dos pais sobre essa questão? Olha, isso é um tema muito polêmico e atual, urgente. Porque uma coisa é o olhar que os pais têm, outra é o que eles deveriam ter, e outra é o olhar de quem entende, tanto de música como de sociologia, né? E ver como é que vem andando, né? O progresso, eu chamaria de regresso em várias situações, né? Do comportamento humano, principalmente no que tange à criação de filhos, né? Então, eu acho que, assim, para a gente falar de um modo geral, todas as crianças, né? Aí vai contextos os mais diversos, de quem tem recursos econômicos vastos, de quem tem limitados, de quem um formato de família, porque qualquer formato é válido. Desse formato assim, mais inusitado que você puder imaginar, o formato mais comum, que é de mãe solteira, todos esses formatos importam menos, e o que importa mais é o planejamento na hora de se ter filhos. Então, geralmente, as pessoas, para fazer filho é facílimo, né? Agora, para criar é outra história. E a gente acha, do jeito observa, né, no dia a dia dos pais, que os pais eles veem assim, criar filho como simplesmente levar para a escola, ou às vezes para a igreja, quem tem alguma, né, religião, leva para a igreja, leva para a escola, dá uma roupinha e tal. Mas isso são, na verdade, atributos de ser pai e de ser mãe. Ser pai e ser mãe é muito mais. Tem a ver com a transmissão de valores. E aí implica em conceitos de tradição. Porque se você não programa, se você não se planeja, alguém planeja por você. Então, uma coisa é os pais, por exemplo, como eles costumam se preocupar. Eles, no máximo, se preocupam com a comida, o dia a dia da sociedade hoje, né? Aí a gente tem que entender como é que funciona esse dia a dia. É muito atribulado, né? Um corre-corre muito grande. Então, a tendência é, no máximo, dar tempo de levar para o colégio, buscar e tal. Mas não tem um planejamento de você realmente ter na cabeça um plano de pequeno, médio e longo prazo do que é que você pretende que a criança adquira de conhecimentos. Até os 6 anos, até os 10 anos, até o meio da adolescência, né? E o que você espera que ele se torne. Porque, dizer em geral, eu espero que meu filho se torne um homem honesto, minha filha uma pessoa sensata, é muito vago. O que é que você, como pai, planeja para fazer isso, né? Então, quando a gente considera a música, você falou, por exemplo, de comportamento, né, tipos de gêneros musicais e tal, existe uma coisa chamada indústria cultural. Então, se o pai não filtra e ele não tem critérios objetivos de claros na cabeça dele, né, de por que filtrar, inclusive para explicar à criança, a criança vai ser educada por alguém, seja pelo sistema, o educacional, o mercadológico, né, industrial. Se você chega num supermercado e você vê uma embalagem de um danoninho, uma coisa assim, você vê a embalagem e tem lá um desenho animado. Então, esse desenho animado é feito nitidamente como um jogo de marketing para vender. E é mais caro, viu, o produto. O mesmo produto, com a mesma qualidade, é mais caro só porque tem aquela imagenzinha. Se você não ensina a criança desde cedo, isso é até um princípio bíblico, né? Ensinar a criança, em geral, né, no caminho que deve andar, que ela, quando for a um supermercado, ela vai ver coisas que vão ser atrativas, mas que não necessariamente são boas. Se ela não entender a importância de se alimentar bem, se ela não entender, então ela fica desconectada de seus deveres, porque toda pessoa tem dever. Diz a Constituição que a gente tem não só direitos, tem deveres. Então, se você não ensina isso à criança desde cedo, ela algum hábito fica. Esse hábito vai sendo gerado como um padrão cerebral, mental, né? Então, esse padrão mental é o de que eu posso fazer apenas porque gosto ou porque quero, não necessariamente porque devo, né, e porque necessito. Então, a criança precisa aprender certas coisas, gostando ou não, que ela vai aprender a gostar depois. Mas isso os pais não entendem. Aí a gente se vê diante de uma sociedade que é muito hedonista. A gente vive no século hedonista. Os pais fazem o que querem, na verdade, com os seus filhos, porque a resposta que eles dão é assim:
mas ele não gosta de música, né? Por que você não põe o seu filho para estudar piano? Não, mas ele não quer. O que ele quer? Então, se você deixa que uma criança de 4 anos, você que é pai, você que é mãe, né? E que ela decida por você, ela faça as suas vezes, né, de determinar, de planejar um futuro, essa criança ela não tem futuro, ela já está fadada, porque tem até um ditado que diz assim, você não tem como controlar o futuro, você controla a programação do agora, dos seus hábitos. Os seus hábitos governam o seu futuro. Se você tem bons hábitos, né, o hábito, por exemplo, de discernir, vá ao supermercado, mas não compre por comprar, como princípio, você pode educar dessa forma. Se não, mas aí a gente não vê os pais pensando sobre isso. Eles não têm tempo de pensar, ou até antes de gerar os filhos, não planejaram esses pensamentos, né? Não desejaram nada disso. Então a coisa vai acontecendo de bolo e joga-se para o professor, muitas vezes, né? Mas aí nem sempre o professor também tem tempo para isso. Então quando eu trago essa reflexão para os pais, e no Vox Virtuosa, que é vamos dizer assim, o carro-chefe, né, das atividades que eu tenho dirigido hoje no momento, a gente tem trabalhado com os pais dessa forma. Olha, é importante se ter em mente que qual é o desejo de filho de futuro que você imagina. Se você tiver uma visão de mundo, uma cosmovisão limitada, ou não tiver nenhuma, a maioria não tem. Então, a tendência é a gente, por exemplo, pensar não sei o que ele vai ser. Ele vai ser o que ele quiser. Isso é uma resposta vaga. Porque a história mostra, você que é historiador, você vai saber. Então, a história mostra que onde você coloca a criança, se você colocar no meio do Talibã, ela vai aprender a atirar. Então, o ambiente define muita coisa. Primeiro, é necessário criar um ambiente. Mas se você não tem formação nenhuma, aí exige que o pai busque minimamente alguma coisa. Então, a proposta é mostrar gêneros musicais outros que os pais não estão acostumados a ouvir naquele ambiente, nesses círculos que eles, né, têm, para que eles possam ver a criança de uma outra forma e enxergar potenciais que eles não enxergavam. A criança sequer se dá conta. Quando a gente manda cantar, é incrível. Você vê a criança se soltando, ela mesmo estranha, ela ri, porque ela nunca havia cantado, nunca havia descoberto que tem agudos, que é interessante poder cantar, que pode aprender a cantar em inglês e em português ao mesmo tempo, né? Então, a gente traz possibilidades que não são pensadas no dia a dia para a criança. O teu público infantil, ele é escolhido, né? Geralmente é pelos pais, os pais que escolhem levar os alunos, levar os filhos para serem seus alunos, ou as próprias crianças dizem, eu quero aprender música. Sua maioria como? É uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, a gente tem trabalhado com uma propaganda boca a boca, e às vezes uma propaganda leve na internet, né? Mas tem alguns dados já. Por exemplo, a propaganda de internet a gente divulga muito no Instagram do próprio Vox. Desde o ano passado, a gente está na segunda temporada, a gente tem o Instagram e temos feito, por exemplo, as inscrições no início do ano, desta temporada. Agora, no meio do ano, fizemos de novo. Sempre tem, em cada início de ano e meio, né? Mas, geralmente, quem busca, em grande medida, o Vox que descobre por meio da internet, não tem uma ideia clara. Porque, na verdade, é isso. Ele chega com a cabeça, o que é coral? Então, o pai chega com essa ideia, eu queria que meu filho cantasse. Geralmente é o pai que deseja, porque, em geral, as crianças não veem o celular. Embora não seja tanta verdade que eu estou dizendo, né? Porque as crianças têm muito acesso ao celular dado pelos pais. Mas são, geralmente, as mães que acham a propaganda e vão lá e fuçam um pouquinho e perguntam, fazem a inscrição. Quando chega no dia a dia, que veem que tem que ter responsabilidade, que uma criança não aprende música somente você levando para um dia ou 2 por semana, você tem que ir em casa criar hábito, isso para tudo na vida, né? E aí dá trabalho, aí eles dizem o contrário. Então, no primeiro momento são os pais, mas depois eles dizem assim, não vamos mais, vamos desistir porque minha filha não quer. Mas, na verdade, não é a criança que quer ou que não quer. As crianças, elas têm um impacto muito positivo. Toda criança, quando ouve música ou quando é deparada para um instrumento ou cantar, elas gostam de cara. Só que a criança que não tem esse ambiente de trabalhar, porque música trabalha muito. Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Né? Dá trabalho estudar música. Não é uma coisa que seja difícil.
É só trabalhoso, não é do dia para a noite. E hoje em dia a gente está acostumado a coisa muito, né? Rápida, né? Então essa coisa do dia para a noite faz com que se tenha a necessidade de desistir, o que é natural. Então cabe ao professor orientar e dizer assim, mas você não estava imaginando que ia aprender música do mês para o outro, né? E aí passa-se pelo, vamos dizer assim, o filtro dos pais. Porque se o pai não tiver mínimo, se ele não conseguir enxergar aquilo que você está falando como professor, ele vai optar pelo que é mais fácil. O mais fácil sempre é fazer a criança conduzir. Não, você vai para o balé se a criança disser que quer. Eu vi até outro dia uma mãe conversando com o filho no Instagram, dizendo assim, filho já assim, eu acho que de uns 11 anos, não era tão criança. E aí ele dizendo assim, mas você sabe que eu lhe coloquei no basquete e você várias vezes foi chorando, mas foi. Você achou ruim desistir? Não. Você sabe que tem dias que a gente não gosta de ir, mas vai porque é necessário. Eu achei muito interessante essa conversa porque mostra que a criança precisa aprender que nem tudo faz apenas pelo gosto imediato, né? Que pode nos trair muito. Em geral, as crianças vão sem saber muito o que é. Ou os pais mostram, porque a gente já tem vídeos, aí já tem trechos e tal, mas eu acho que só sabe mesmo o que é passando alguns meses dentro e vendo que cantar é maravilhoso, mas dá muito trabalho. E o que é uma educação musical autêntica? É aquela que não se prontifica em simplesmente fazer uma iniciação musical. Iniciação musical, vamos dizer assim, você só mostrar alguns elementos, normalmente nas escolas, porque existe lei que obriga, né? Então, a educação musical autêntica é aquela que ensina a pessoa não só se chegar perto da música ou fazer aquela música que gosta, mas ela descobrir que a música é a música do mundo, do passado, do presente, pode ser do futuro, que se manifesta em vários instrumentos e que ele pode aprender com dedicação, que sem disciplina não há. Não adianta assim você... Geralmente os pais chegam assim, professor, eu queria tanto que ele tocasse essa música, cantasse essa música. Então, a realização do próprio pai. Não, e é mais assim, aquela música que nos satisfaz, né? É aquela música... Então, se você tem um conhecimento musical limitado, como então você vai discutir com o professor, né? E aí o trabalho do professor, que é um trabalho árduo, né? Eu tenho colegas que trabalham nas escolas de música, como a Tenor Navarro, por exemplo, e João Pessoa, que escutam isso diariamente dos pais. Mas os pais precisam primeiro entender que para você tocar uma determinada canção, que às vezes é muito simples, você precisa incutir certos códigos, né? Música é ensinada como se fosse uma linguagem. Então é importante que os pais entendam que música não é para se servir. A gente serve a música, a gente não se serve de música. Depois que se aprende, você pode tocar o que você quiser. Mas aí você define carreira, é outra história. E eu acho que o mais importante, música autêntica, ensino de música autêntica, é aquele que dá a esperança de fazer o filho seguir uma carreira, tocando ou cantando, né? Não só ensinar música para você ser advogado, né? Não, olha, você vai estudar música, mas sua carreira vai ser médica, né? Eu acho que é dar esperança, e aí eu tenho conversado muito com os pais, que a gente precisa, porque não adianta a gente ter, por exemplo, promotores frustrados, né? Gente fora das carreiras, pode até exercer com alguma competência, mas sem ser aquilo que realmente ela tem vocação. Então eu acho que o ensino de música autêntico é aquele que ensina para desenvolvimento das vocações. Me fez lembrar muito a história de um músico que eu conheci e que o pai dele não queria que ele fosse músico e ele terminou aprendendo. O vizinho ensinou o instrumento e disse que ele pode sim viver da música. E ele depois era um jovem que queria entrar no quartel, o pai dele também queria que ele entrasse no quartel. Ele disse lá ele pode fazer a carreira musical. O pai dele disse pode. Ele disse, então assim deixa. E aí ele se tornou um músico exatamente do Exército. Sem sair do quartel, né? Que era o que o pai queria. Que o pai queria. Então, como está o cenário hoje artístico paraibano na atualidade? Como que você vê? Já foi muito melhor, a gente já teve muito melhor, né? No sentido assim de que eu te chamaria o espírito do tempo. Você como historiador deve falar melhor. Porque hoje em dia essa coisa do imediatismo, né? Ela determina muita coisa. Então, não dá para você ter uma formação de uma criança, por exemplo, estudando piano na Paraíba, sem que você faça com que os pais tenham a perspectiva de que em algum momento ele vai ter de sair da Paraíba.
Então a gente tem, por exemplo, isso é triste de falar, porque a gente tem ao mesmo tempo, em todas as áreas das artes, né, grandes artistas. Então a gente tem excelentes atrizes, atores, diretores de teatro, escultores, poetas, né, a arte literária é muito vasta aqui na Paraíba, né, em todos os gêneros. E aí a gente vai ter também pintura, né, e música não é diferente. Então, eu posso dizer, por exemplo, no passado a gente já teve, só de compositores, os irmãos José Siqueira e João Batista Siqueira, e um compositor de Guarabira que eu conheci, que é Reginaldo Carvalho, mas que eles todos saíram daqui. Em algum momento a gente já teve uma orquestra que já foi uma das melhores do Brasil, né? Dizem que é a melhor, mas eu acho que é mais ufanista esse pensamento aqui da Paraíba. Então, nem 80, nem 8, né? Eu acho que a gente já teve mais, e no momento a coisa está muito pulverizada. Então, por exemplo, a gente tem hoje pessoas como Maria Carla Pinocuri, cantora, filha de Mônica e de Pino, professores de música, Mônica professora aqui da universidade, arpista, e que ela tem a carreira fora, porque ela como soprano, Maria Carla precisa ter um reconhecimento fora. Então ela mora na Europa e às vezes vem para o Brasil para cantar de vez em quando, como agora no final do ano. Então, mas poderia cantar sempre mais aqui, né? Então, o que eu acho é o seguinte, os prefeitos do interior, que a gente já teve um pouco mais de prefeitos com mais cultura, né, tem decaído muito, porque a sociedade como um todo vai caindo. Então, aí, o que se chama de música não é bem música, né, eu chamo de desmúsica, que é aquela coisa assim que lhe tira a capacidade de discernir mesmo o que é música, mas está no seu ouvido o tempo todo, porque é no sonzão e tal. E aí, a multidão, a massa é levada para consumir isso sem querer, diariamente. Isso faz com que a gente não aprenda a reconhecer os grandes. Então, a gente tem grandes, mas a gente não reconhece. Então, o trabalho de um artista é muito árduo, é duplamente árduo aqui. E, infelizmente, a gente é um estado privilegiado, porque em relação a outros estados do Nordeste, ou mesmo do Brasil, a gente tem proporcionalmente grandes nomes, né? Pode comparar com vários outros estados. E eu acho que musicalmente a gente já foi mais sério no ensino da música, mesmo que em pequena escala. Eu não acho que a gente tenha tido um movimento estadual como um todo, não. Mas aqui em João Pessoa, por exemplo, no entorno, a gente já teve, e também em Campina Grande, a gente teve a Associação Campinense Pro Arte, que nos anos 60 trouxe Kaplan, Gerardo Parente, pianista cearense, e um professor grego de piano, quer dizer, 3 professores de uma só vez. Porque lá havia associação comercial, era muito forte, tinha um movimento, né, econômico que gerava, né, divisas com as artes. Hoje em dia, não mais, né? Então, eu acho que não adianta só uma riqueza sem que traga esse reconhecimento. Você faz um trabalho de resgate da música sacra, né, com as crianças, que eu já vi alguns vídeos. Como se dá esse processo de resgate da música sacra no contexto educacional? Mesmo nas igrejas, que deveria ser vamos dizer assim, um último rincão de sustentação, né, da cultura, a gente não vê muito diferença entre da porta para dentro e da porta para fora. Na verdade, a gente tem visto gêneros que eu chamo de desmúsica dentro das igrejas. Mas quando a gente considera que as igrejas deveriam ter essa consciência, né, formal, estrutural, de uma música com um pensamento realmente do religare, né, não tendo, aí a gente vê que o problema não tem mais a ver com o credo, não. É uma cultura generalizada em que vale tudo e não vale nada ao mesmo tempo. Então, as coisas que realmente têm valor têm se perdido, né? A ideia de fineza, de você burilar, né? O próprio artesanato, que não é do dia para a noite, você construir uma coisa com costura, né? Essa coisa do tempo está acelerada. Então, a formação vem decaindo e faz com que, por exemplo, a gente não tenha, nem nas próprias igrejas, a manifestação, por exemplo, da cultura, da língua, né? Se a gente considera a tradição católico-apostólico-romana, né? Você está falando do latim. Do latim. Então, se perde o latim, perde assim, 500 anos de música, pelo menos. Porque o repertório não é tão facilmente traduzível, né? Então, tem esse problema. E aí a gente, hoje em dia, se você perguntar, quem é que conhece
Por exemplo, o padre José Maurício Nunes Garcia, brasileiro, um grande compositor carioca, né? E o que é que se faz com essa música? Né? Porque boa parte da obra dele é em latim. Se você não tem como fazer dentro da igreja, você vai fazer onde? Né? Então, uma proposta que a gente traz para as lideranças eclesiásticas, como um todo, não só as católicas, é de que é necessário, por meio da educação, fazer com que as crianças, que elas não têm preconceito, viu? Quem tem preconceito são os adultos, os pais, os líderes e tal. Então, o importante é a gente mostrar que as crianças precisam, primeiro, assimilar esse repertório. Por exemplo, no Alto de Natal, agora desse ano, a gente vai fazer um alto em 4 idiomas. Vai cantar em latim, uma música singela, mas vai cantar em francês, português e inglês. Então, é importante para as crianças, ao mesmo tempo, trabalhar com a fonética, porque o cérebro infantil não discerne qual é a língua. Ele aprende. É a gente que fica bitolado numa determinada língua, né, naquele conjunto mais restrito de fonemas, e fica achando difícil. E a gente, porque acha que é difícil, acha que a criança vai achar difícil, mas não é bem assim. Então, quando a gente traz esse resgate, a gente vai trazendo a história desse repertório. Os compositores como Nabor Nunes, compositor batista paraibano, que os próprios batistas pouco conhecem, né? E mostrar que é um repertório que ensina do próprio português, da ideia de melodia fácil de ser assimilada, mas ao mesmo tempo essencial, bem construída, bem pensada, e é a base. Então, eu seleciono bem o repertório e vou trazendo com que as crianças comecem a ouvir e fazer com que isso gere cultura, uma cultura inicial de educação, né? E mostrando aos pais a importância de eles conhecerem, porque não é bem um resgate, para eles é como se fosse resgate para quem já conhece, mas para eles é como se fosse novo, né? É uma música completamente nova. E se você está gostando, né, da nossa conversa aqui, já deixa seu like, tá? E para concluir, Sam, vou fazer a última pergunta. Quais são os planos para o Vox de expansão desse projeto, desse trabalho belíssimo que você tem? Então, a ideia é a gente criar uma associação dos amigos, né? Deixo já o convite de quem quiser nos procurar. Que a gente vai deixar aqui o seu endereço do Instagram. Do Instagram, tá ótimo. E de quem quiser nos apoiar, porque a ideia é a gente primeiro agora criar um CNPJ, né? Formalizar a associação dos amigos do Vox Virtuosa. Isso eu acho que é o primeiro passo no sentido de expansão, porque por meio da associação a gente consegue perceber valores maiores, né? No momento a gente tem como receber doações, mas numa conta nominal, através do Pix do coro, né? coroinfantil@voxvirtuosa.com. Mas, com a associação, a gente consegue fazer com que a gente possa se associar a outras instituições também, né? E uma outra forma, a partir de uma associação criada, é criar braços no entorno aqui de João Pessoa. O meu desejo é que a gente tenha braços com uma equipe, né, devidamente treinada, em toda a região metropolitana de João Pessoa, porque eu quero atender a crianças de todo tipo de credo, todo tipo de formação doméstica, né? Crianças em situação de vulnerabilidades em geral, porque às vezes a gente fala vulnerabilidade, só imagina o econômico, né? Mas tem gente com condições econômicas com vulnerabilidade emocional, por exemplo. E nós temos uma equipe hoje voluntária, com psicóloga, com nutricionista, e a intenção é angariar recursos para que a gente possa ter esses já, né, atuais colaboradores remunerados para atuar diariamente conosco, né? E a gente poder atender a mais crianças. Mas o intuito é a gente formar o indivíduo, porque a música, ela requer de nós essa profundidade. Então, não adianta eu chegar simplesmente querendo ensinar latim, uma melodia em latim, quando as crianças mal conseguem articular matemática, né? O mínimo, o básico. Então, como é que você vai dividir, se saber a divisão de uma semibreve para uma mínima, para uma semínima, se você não consegue entender dobro e metade? Então, é importante essa questão de formação doméstica geral, educacional de base, né? E a gente vai expandindo à medida que a gente consiga. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua determinação. E muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço.